Olá pessoal, hoje nós vamos dar início às operações com números inteiros, começando pela adição e subtração. Adição de números inteiros. O primeiro caso que a gente vai ver aqui é quando a gente tem a adição de dois números inteiros com sinais iguais. Então, ter a adição de números inteiros com sinais iguais seria a possibilidade de eu somar dois números inteiros positivos ou somar dois números inteiros negativos. Então, se eu for somar dois números inteiros positivos, lembrando que cada númerozinho de uma adição é chamado de parcela. Então, está dizendo aqui, ó, quando as duas parcelas são positivas, o resultado da adição é sempre positivo. E o módulo do resultado é obtido somando os módulos da parcela. Ou seja, quando eu estou somando números positivos, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, o sinal vai ser positivo e vou somar os algarismos. A mesma coisa acontece quando eu estou somando números negativos. Então, se eu estou somando números de sinais iguais, ó, os dois são negativos, eu vou repetir o sinal, ou seja, vai continuar sendo negativo, e vou somar apenas o módulo dos números, que seria o módulo de menos 1 é 1 e o módulo de menos 3 é 3. Então, repete o sinal, que no caso é o menos, e soma os números. 1 mais 3, 4. Então, menos 1 somado com menos 3 dá menos 4. A adição de dois números inteiros com sinais diferentes. Então, a primeira situação que a gente vai ver aqui é quando a gente está somando números inteiros opostos. E o que seria números inteiros opostos? Seria quando eu estou somando números iguais com sinais diferentes, certo? Então, eu estou somando mais 4 com menos 4. Então, aqui se você prestar atenção nessa reta aqui, ó, se eu tenho o número mais 4, é porque ele andou 4 unidades no sentido da direita. E se eu quero juntar com ele menos 4, é porque eu vou andar 4 unidades, como agora está sendo negativo, vou andar 4 unidades para a esquerda. Então, eu iria voltar para o zero. Então, isso conclui que quando a gente soma números inteiros opostos, o resultado sempre vai ser o número zero. Agora, quando a gente soma números inteiros não opostos, então tenho que prestar atenção na questão dos sinais, certo? Lembrando que somar é juntar. Então, se eu tenho primeiro o número menos 2, então eu saí do zero até o número menos 2. Então, se eu vou somar com mais 5, significa que eu vou deslocar o meu número 5 unidades no sentido positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 2 somado com mais 5 dá mais 3. A regra prática que a gente utiliza na questão dos sinais é que quando a gente está somando sinais diferentes, vai ficar como resultado o sinal do número que tem o maior módulo. Ou seja, você vai analisar apenas os números, ó, 2 e 5. Quem é maior? 5. Então, repete o sinal do maior. Então, fica positivo. Em seguida, eu vou diminuir os números. Se eu vou diminuir, tem que ser o número maior menos um menor. Ou seja, 5 menos 2. Então, 5 menos 2, 3. Então, anterior, a gente viu que quando a gente somava números com sinais iguais, repetia o sinal e somava os números. Agora, eu estou somando números com sinais diferentes. Então, vai ficar o sinal do maior e vou diminuir esses números. A adição de números inteiros com zero. Então, o zero, vocês já viram isso desde o sexto ano, que tem a propriedadezinha do elemento neutro. O zero não altera nenhuma conta de adição e nenhuma conta de subtração. Então, qualquer número que eu chegue a somar ou subtrair do zero, sempre vai dar o próprio número. Então, aqui eu tenho o número mais 3 somado com... mais 3 não, menos 3 somado com zero. Então, vai dar o próprio menos 3. Aí vamos para a questão das propriedades da adição.
A primeira propriedade aqui é a propriedade comutativa. E o que é que significa essa propriedade? Quando eu tenho uma adição com 2 ou mais números, se eu alterar a posição desses números, ou seja, se eu mudar a posição dessas parcelas, não altera o resultado. Então, observe aqui que de início eu tenho menos 3 somado com mais 7, mas se por acaso eu quiser inverter isso daqui, colocar primeiro o mais 7 e depois o menos 3, não vai influenciar em nada no resultado. O resultado vai permanecer o mesmo. Então, isso é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Lembrando que parcelas são os números de uma adição, ok? Segunda propriedade, que é a propriedade associativa. Então, quando eu tenho 2 ou mais números numa adição, eu não preciso sair somando na ordem. O primeiro com o segundo, aí o resultado soma com o terceiro. Eu posso associar esses números. Eu poderia somar o menos 7 primeiro com mais 3, depois o resultado com mais 4. Poderia somar o mais 4 com mais 3 e o resultado somar com menos 7. Então, isso é a propriedade associativa. Eu posso associar as minhas parcelas de várias e várias formas, sem mudar o resultado. Então, o resultado não se altera. Aqui, ó, a propriedade do elemento neutro, que a gente viu nos slides anteriores aqui, que o zero ele é o elemento neutro da adição. Então, qualquer número somado com ele vai permanecer o próprio número. E aqui é a propriedade do elemento oposto. A gente já viu aqui, ó, questão de oposto e simétrico. Opostos são números iguais com sinais diferentes. Então, se eu somo números opostos, o meu resultado sempre tem que dar zero. Então, estou somando aqui, ó, menos 5 com mais 5. Então, dá zero. Mais 8 com menos 8. Zero. Zero mais zero, zero. Ok? Porque aqui está falando a questão. O oposto de zero é zero. Porque zero nem é positivo e nem é negativo. Então, o oposto vai ser ele mesmo. E, por último, a propriedade do fechamento. O que é que diz essa propriedade de fechamento? Se eu for somar dois números, e se esses dois números forem números inteiros, então o resultado desse número também tem que ser um número inteiro. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó, menos 2 pertence a z, que z é o conjunto dos números inteiros. E mais 8 também pertence a z, ou seja, aos números inteiros. Então, se eu for somar esses dois números, o resultado também tem que fazer parte do conjunto dos números inteiros. Agora vamos ver a questão da subtração. Então, a subtração é o conjunto dos números naturais e inteiros. Então, usando apenas números naturais, sabemos que a subtração é impossível quando o primeiro termo, que é o minuendo, é menor do que o segundo. Certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 e vou diminuir 5. Como é que eu vou diminuir 5 se eu só tenho 3? Então, está dizendo que no conjunto dos números naturais, esse tipo de subtração é impossível. Por quê? Porque o resultado que eu vou ter aqui não vai fazer parte dos números naturais, porque o resultado vai ser um resultado negativo. Porque olha aqui, ó, eu tenho o número 3 e vou retirar 5. Então, se eu não tenho 5 para retirar, significa que eu vou ficar devendo. Então, isso implica que eu vou ter um sinal negativo. Aí, vou ficar devendo quanto? Aí, faço a subtração. O maior menos o menor. 5 menos 3, 2. Então, como o resultado aqui ó, deu menos 2 não faz parte dos números naturais. Porque os números naturais a gente já viu que começa a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então, não tem nada de número negativo. Ok? Vamos a alguns exemplos aqui. Aqui eu vou subtrair. Ó. Mais 7 menos 1. O que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Toda vez que a gente for fazer ó, subtração com parênteses, tenho que prestar atenção na questão dos sinais.
Porque o que é que representa um sinal de menos fora de um parênteses? Um sinal de menos fora de um parênteses indica que eu estou calculando o oposto do que está dentro do parênteses. Ou seja, isso é mais 7, só que eu quero o oposto de menos 1. Então, o que seria o oposto de menos 1? Mais 1. Então, isso é a mesma coisa de mais 7 mais 1. Então, estou somando sinais iguais. O que é que a gente viu? Para soma e subtração de sinais iguais. Repete o sinal e soma os números. Então, o resultado dá mais 8. Na letra B, ó, o menos fora do parênteses. Então, esse menos é o oposto de mais 1. E o que seria o oposto de mais 1? Menos 1. Então, vai ficar menos 10, menos 1. Estou agora, ó, subtração, ó, com sinais iguais. Então, a gente já viu que tanto para adição como subtração, se os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Então, vai continuar negativo e somando os números, 10 mais 1 vai ter 11. Vamos para aqui, ó. Primeira questão aqui, ó. Calcule o valor de cada expressão. Então, aqui, ó, eu já tenho, ó, sinal de mais e de menos fora do parênteses. Então, se já tem o sinal de menos, eu vou calcular o oposto do que está dentro. O oposto do que está dentro. Quando tem um sinal de mais, eu apenas repito o que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar menos 5, aí o oposto de menos 3, que é mais 3. O oposto de mais 7, que é menos 7. E vou repetir o mais 4. Então, se eu tenho um sinal de mais fora do parênteses, significa que eu não vou alterar nada que está no parênteses. Então, iria ficar dessa forma. O oposto de menos 3 é mais 3. O oposto de mais 7 é menos 7. E vou repetir o menos 4. Aí, quando a gente tem esse tipo de conta, ó, com vários termos, onde eu só tenho soma e subtração, para você não fazer a conta de um por um, qual é a dica que eu dou? Você separe os números positivos dos números negativos. Por quê? Porque quando eu estou separando positivo e negativo, se eu pegar todos os positivos e juntar, como todos vão ter sinais iguais, então vai continuar positivo, vou só somar os números. A mesma coisa vai acontecer com os números negativos. Se eu juntar todos os números negativos, como eles têm todos os mesmos sinais, eu vou repetir o sinal e apenas somar os números. Então, nesse caso aqui, ó, de positivo, eu tenho apenas o número mais 3. Já de negativo, eu tenho menos 5, menos 7 e menos 4. Então, vou juntar todos esses negativos. Então, vai continuar negativo e vou apenas somar. Ó, 5 mais 7, 12. 12 mais 4, 16. Então, vou ficar com mais 3 menos 16. Então, resumi toda essa conta anterior em apenas uma conta. E a conta que eu tenho aqui agora é uma subtração. Então, sinais diferentes. O que é que a gente viu? Sinais diferentes, repete o sinal do maior. Quem é o maior? 16. Repete o sinal do maior, então vai ser negativo. E diminui os números. 16 menos 3, 13. Então, o resultado é menos 13. Letra B. Se eu tenho um sinal de mais fora do parênteses, vou só repetir quem está no parênteses. Se eu tenho um sinal de menos, é o oposto. Então, aqui vai ser o oposto de menos 2. E se eu tenho um sinal de mais, vou repetir quem está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar, ó, repetir o mais 6. Ó. O oposto de menos 2 é mais 2. E repetir o menos 9. Aí aqui vou separar, ó, positivo de negativo. Vou juntar tudo que é positivo. Porque se tem sinal igual, vou juntar, repetir o sinal e somar os números. Então, vai ficar positivo. 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. E de negativo eu tenho apenas um menos 9. Então, fiquei com mais 9, menos 9. Aqui eu tenho exatamente, ó, uma subtração, ó, com sinais opostos.
com números opostos. Aí aqui a gente já viu a propriedade de números opostos, que essa conta sempre vai dar 0. Questão 2. Aqui são situações, problemas, onde a gente utiliza a questão dos números negativos e positivos, ok? Os números inteiros. Uma pessoa tem um saldo positivo de R$600 em sua conta bancária. A seguir, ela retira 1.000. Então, se vai retirar 1.000, eu vou ter menos. Então, retirar significa subtrair. Aí o saldo passa a ser positivo ou negativo. Então, eu tinha 600 e tenho que retirar 1.000. Tem como eu retirar 1.000 de 600? Não. Então, significa que eu não vou ficar com saldo positivo. Eu vou ficar com saldo negativo. Aí ele pergunta, qual vai ser o novo saldo da conta? Então, eu tendo 600 retirando 1.000, eu vou ficar com um saldo negativo, só que negativo de quanto? Aqui, ó, 600 menos 1.000, ó, 600 ele é positivo. Ó. Então, se eu tenho sinais diferentes, vai ficar o sinal do maior, que é o do 1.000, e diminui os números. 1.000 menos 600 vai dar 400. Então, significa que o saldo novo da conta vai ser menos R$400. Então, vai ficar com saldo negativo de R$400. Terceira questão. Um avião voa a uma altitude de 8.000 metros. Então, se aqui está falando em altitude, então esse valor é um valor positivo, porque ele está acima do nível do mar. Aí ele deve subir 3.000 metros. Então, se vai subir 3.000 metros, então também aqui vai ser positivo. E em seguida ele vai descer 4.500 metros. Então, se ele vai descer 4.500 metros, então aqui vai ser negativo. Ele está querendo saber qual vai ser a altitude após essa descida. Então, aqui eu vou armar essa expressãozinha aqui, ó. O 8.000 positivo, depois ele vai subir mais 3.000 e depois vai descer 4.500. Então, vou ficar com essa expressãozinha aqui, ó. 8.000 mais 3.000 menos 4.500. Separando aqui, ó, positivo de negativo, vou juntar agora tudo que é positivo. 8.000 com 3.000, então vai ficar 11.000 menos 4.500. Aqui, ó, sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é o do 11.000, então vai ser positivo, e diminui. 11.000 menos 4.500, 6.500.